Não era o PSD que estava no centro desta atenção. Mas sentiram a pressão. Eu estou a ouvir com dificuldade, peço desculpa. Estava a dizer que o partido sentiu a pressão. Repare, a questão da TSU, creio eu, é uma questão que está arrumada. Mas falou nela aqui. Não, eu falei do salário mínimo nacional. A TSU era uma coisa que o Governo queria utilizar para esconder os efeitos da decisão que tomou sobre o salário mínimo nacional, que é outra coisa. E o que se notou foi que, para tomar uma decisão que é mais popular, como é a do salário mínimo, contou com os seus apoiantes da maioria à esquerda, mas depois, quando se tratou de encontrar medidas que pudessem ocultar as consequências ou ajudar a minorar as consequências dessa decisão para a economia e para as empresas, essa maioria não funcionou. E este é que foi o dado importante disto, não foi a posição do PSD. Foi o país ter percebido, deixe-me só concluir, foi o país ter percebido que a maioria só funciona para aquilo que é demagógico e popular. Para tudo o que não for demagógico nem popular, o Governo não funciona, a maioria não funciona. Este é que é o ponto e é que foi, de alguma maneira, o sobressalto que os portugueses tiveram com o comportamento desta maioria. Mas também em relação a essa situação, que o PS não pode contar com a ajuda do PSD. Qual é que era a mensagem que queria mesmo enviar ao PS? Mas essa mensagem passou com muita clareza, eu creio, quer no debate de ontem que tive com o Primeiro-Ministro, quer nas posições que vimos assumir. O Partido Social Democrata é o maior partido português e é o maior partido da oposição também. Nós estamos na oposição e, portanto, não estamos na base da maioria do Governo. Se o Governo não conseguir tomar medidas com apoio no Parlamento, deve-se voltar para a sua maioria, não é para o PSD. Se precisar do PSD para alguma coisa, se precisar, portanto, de negociar alguma medida com o PSD, em primeiro lugar tem de se dirigir a nós. Ora, nós nunca recebemos nenhum convite do PSD, da parte do Governo ou do PS, para discutir estas matérias. O Governo, eu não me magoo com nada, isso a mim não me magoa nem deixa de magoar. O que é preciso é lembrar ao Governo que o PSD não está cá para funcionar como peça sobressalente lá da maioria do Governo, sempre que essa maioria falha. Portanto, o PS não pode contar com uma posição de princípio do PSD de apoio ao Governo. Nós estamos na oposição, não estamos na maioria que suporta o Governo. Quando, a seguir às eleições, eu pedi, como maior partido, ao Partido Socialista que apoiasse os nossos esforços para formar um Governo. E quando formado o Governo, pedi ao Partido Socialista que o viabilizasse e que nos pudesse ajudar a governar, o Partido Socialista não teve disponibilidade para nada. Por que razão é que hoje o Partido Socialista há de considerar natural que o PSD tenha a obrigação de o ajudar a governar? Isto é um absurdo. Teria de alguma forma negociado com o PS algum compromisso nesta situação do TDTS? Nós não podemos, julgo eu, colocar a questão nesses termos. Quer dizer, nós estamos disponíveis, como sempre, com o nosso programa para negociar medidas ao nível do Parlamento. Nós não estamos numa posição de votar contra tudo porque estamos na oposição, já o demonstramos muitas vezes, votamos de acordo com aquilo que é a nossa concepção do que está certo, do que está de acordo com os nossos objetivos e o nosso programa, e aquilo que discordamos, votamos contra. Nesta questão em particular, votamos contra porque a medida é uma medida errada. O facto de, uma vez, se ter usado excepcionalmente a questão da TSU para o salário mínimo nacional, não significa que a medida possa ser banalizada. Pelo contrário, eu quando tomei, em 2014, uma medida dessas, expliquei que ela era excepcional, que não se poderia voltar a repetir. E a razão por que, me parece, ela não se deve repetir, é ver o que é que acontece quando ela se repete. E nós hoje vemos, por exemplo, que em abril de 2014, o número de trabalhadores com tempo completo que estava em situação de receber o salário mínimo nacional eram cerca de 400 mil. E 2 anos depois, em abril de 2016, o número de trabalhadores a receber o salário mínimo já tinha mais do que duplicado. Já eram cerca de 840 mil.
A nossa estimativa é que até ao final do ano passado pudesse existir quase 1 milhão de trabalhadores a receber o salário mínimo. E isto é perverso, porque a TSU significa taxa social única. Se passa a haver uma taxa para o salário mínimo todos os anos e outra taxa para os outros salários, como é evidente, os empregadores têm um certo incentivo em escolher a taxa mais baixa e, portanto, em contratar ao salário mínimo. E isso é perverso. Significa, portanto, que a medida é errada. O problema está na forma como se define o salário mínimo nacional. E como eu ainda há pouco expliquei, se nós tivermos aumentos do salário mínimo que sejam compatíveis com o crescimento da economia e da produtividade, não é preciso medidas nenhumas de compensação. O que nós precisamos é de ganhar ainda mais competitividade, de atrair mais investimento, que é outra coisa. Portanto, o que o Governo tem de fazer é de rever a decisão que tomou quanto ao que vai ser o salário mínimo até 2019. Enquanto mantiver a sua negociação política com o Bloco de Esquerda, que aponta para um crescimento do salário que é superior ao crescimento da economia e daquilo que as empresas podem suportar, bem, nesse caso terá de encontrar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista medidas que compensem isso. Não é com o PSD. Deixe-me perguntar, se os colegas derem licença agora, deixe-me perguntar-lhe, hoje não falou da dívida, nem da renegociação da dívida, que é, aliás, um tema que não gosta muito de falar, diz que não é para conversa, é para pagar. Embora hoje estivesse reunido em Lisboa um Conselho de Ministros Europeu para discutir a remodelação do euro, não acha que é possível também, nesta altura, começar a discutir a questão da renegociação da dívida? Só uma precisão. Hoje não houve um Conselho Europeu em Lisboa. Houve um encontro de chefes de Estado e de Governo dos países do sul da zona euro. O que, sendo legítimo, evidentemente, já tinha acontecido uma primeira reunião deste tipo em Atenas no ano passado, não me parece ser muito positivo atendendo à situação que se vive hoje na União Europeia. O que precisamos na União Europeia não é de estar a fragmentar o espaço europeu, reunindo os países do Sul de um lado, os países do Norte do outro, os países que estão mais ligados ao centro da Europa e ao leste europeu por um lado, aqueles que estão mais ao ocidente por outro. Numa altura como aquela que estamos a viver, em que tantas transformações estão a ocorrer, quer nos Estados Unidos, quer com a saída programada do Reino Unido da União Europeia, o que nós precisamos é de coesão dentro da Europa. Não é de reunir grupos e grupinhos de chefes de Estado e de Governo. Portanto, não me parece, não é uma questão de não fazer sentido, como eu estou a dizer, não me parece que seja a abordagem mais construtiva para focar as pessoas na coesão da Europa. Quanto à questão da dívida, é muito simples. Portugal, infelizmente, em 2016 aumentou a sua dívida, em vez de a ter diminuído. Nós já tínhamos conseguido em 2015 ter pela primeira vez um decréscimo do rácio da dívida e em 2016 voltou a agravar-se essa situação. Ora, isso associado a um conjunto de medidas que têm sido tomadas pelo Governo tem gerado uma desconfiança muito grande nos mercados. E isso hoje significa que, ao contrário do que se passa nos outros países, Portugal paga para se financiar muito mais do que a generalidade dos outros países que têm a mesma moeda, que beneficiam da mesma conjuntura económica externa e que, portanto, em princípio, deviam beneficiar dos mesmos efeitos. Mas, na verdade, o que aconteceu em Portugal durante todo o ano de 2016 é que Portugal, destacadamente, foi o país em que mais o custo da dívida aumentou, quando em muitos outros países, na grande maioria, esse custo baixou. Portanto, se estamos cada vez, mesmo quando no tempo em que o dinheiro é mais barato, a pagar mais caro para nos financiarmos, é natural que os investidores comecem a ver crescer alguma desconfiança quanto à nossa capacidade de pagar. Ora, se a isto se juntar uma conversa do próprio Governo com os partidos que o apoiam à volta de uma renegociação da dívida, eu creio que isso é um bocadinho estar a deitar gasolina em cima de uma fogueira. Portanto,
parece-me que é a abordagem não apenas mais inútil, mas a mais perigosa de todas. E já aqui há dias disse que o que era importante era o Governo parar com essa conversa e pedir aos partidos que o apoiam que parem com essa conversa, porque isso vai prejudicar toda a economia portuguesa, vai prejudicar o país e os portugueses. Obrigado.